Hoje, a gente começa do versículo 12 até o versículo 23. Dando graças ao Pai que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Eu vou ler isso de novo, tá? Pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para um outro reino, o reino do seu Filho amado, em quem temos redenção, a saber, o perdão dos pecados. Ele é a imagem do Deus vivo, o primogênito sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Antes vocês estavam separados de Deus, e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Este é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Vamos orar? Senhor Jesus, louvado seja teu nome, ó Deus. Obrigado por um texto, ó Deus, tão rico, por uma palavra, ó Deus, tão rica e tão inspirada pelo teu Espírito, ó Pai. E um texto, ó Deus, que nos traz tanta sabedoria, tanto conhecimento, ó Deus, de quem tu és, da tua revelação. Abençoa, ó Pai, para que tudo isso que aqui é falado, ó Deus, venha para o nosso coração e venha também para a nossa mente, Senhor. Venha mudar a nossa vida, Senhor, em todos os aspectos, ó Deus, que a gente possa aprender o que tem aqui, que a gente possa ouvir a Tua voz, para que a gente possa ter uma vida corandel, ó Pai, diante da Tua face. É assim que nós te oramos, ó Deus, e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Gente, conversamos há 15 dias sobre o livro de Colossenses e sobre a igreja de Colossenses, e vimos que a igreja de Colossenses era uma igreja de muitas virtudes. E Paulo, entendendo as virtudes da igreja de Colossenses, apesar de saber os ataques que essa igreja estava vivendo, um dos ataques, como eu falei para você, era o misticismo oriental, o gnosticismo, né? Era uma cristologia errada, uma forma errada de perceber Cristo. Então, existiam algumas falhas, algumas heresias na igreja, e Paulo escreve essa carta a Colossenses tentando fortalecer a igreja para protegê-los dessas heresias. Semana passada, há 15 dias, a gente estudou três grandes virtudes que podem mudar a igreja, que podem mudar a nossa vida. A gente falou semana passada, oh meu Deus do céu, há 15 dias, eu vou ficar dizendo semana passada o tempo todo. A gente estudou fé, amor e esperança, né? Eu já adiantei para vocês que esse vai ser o tema da conferência Nuvem, esse vai ser o tema de todo o ano da juventude. A gente vai estudar essas três virtudes, por entender que se uma igreja consegue viver, ter a fé em Cristo Jesus, a esperança na sua volta e viver o amor de Cristo pelos outros, essa igreja é uma igreja sadia. Talvez nessa série o que a gente vai abordar mais vai ser a fé, o conteúdo da nossa fé, aquilo que a gente crê. E aí Paulo, para fortalecer a fé dos irmãos, para fortalecer o conhecimento de Cristo Jesus, ele escreve esse segundo momento aqui da carta. E ele começa, e eu quero que vocês mantenham a Bíblia aberta, a gente vai tentar estudar esse texto, que eu já lhe adianto que é um texto de uma profundidade teológica tremenda, né, e que com certeza não tem como dissecar, expor textualmente, né, mas que eu vou tentar expor pelo menos de acordo com alguns temas. Mas aí a gente começou lendo o versículo 12. O 12 ao 14
vai fundamentar o que Paulo vai dizer do 15 ao 23. Então eu vou ler de novo para vocês, que com isso eu resumo o que a gente vai falar essa noite. Ele diz assim: dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz, pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. O que esse texto fala, gente, o que Paulo vai dizer, é que nós éramos, antes de conhecer Jesus, filhos das trevas. Nós éramos aquelas pessoas que tinham conhecimento distorcido da verdade de Deus, a gente estava afastado de Deus e a gente vivia distante da luz. Mas aí, primeira palavra-chave, o Filho amado. Quem é o Filho amado, gente? Jesus. Quem é o Filho amado, gente? Jesus. Jesus, o Filho amado, Jesus, nos tira das trevas e nos dá a redenção. Segunda palavra-chave de hoje, redenção. O que Paulo quer nos dizer aqui? Que existe um Filho amado, um Deus Filho, que nos dá redenção. E o que é a redenção, gente? A redenção é o perdão dos nossos pecados, para que a gente deixe de ser filho das trevas e a gente possa ser filhos da luz, para que a gente saia do reino das trevas e a gente ingresse em um novo reino, a gente seja submissa a um novo rei, a gente passa a ser cidadão de um novo reino, o reino da luz, o reino do Filho. Por isso que esse texto ele vai trazer duas coisas muito profundas. A primeira, quem é Jesus? E ele vai trazer uma visão de Jesus, gente, que talvez, isso na teologia sistemática a gente chama de uma cristologia, e ele vai trazer uma cristologia de uma profundidade tremenda, para depois falar a obra de Jesus Cristo, que a obra de Jesus Cristo foi nos dar redenção. Então eu vou falar de duas coisas para vocês hoje. Quem é Jesus e o que ele fez por nós, ou seja, o que é a redenção. Então vamos começar entendendo quem é Jesus. Eu só consigo entender a minha fé se eu entender quem é Jesus. A gente falou na última vez que fé é o conteúdo da minha crença, né? Então, o que é que você acredita? Não, tem Jesus que é outro Deus, né? Eu acredito em 3 deuses, né? Jesus, que é aquele cara galego do zóio azul. Quem é Jesus? Quem é Jesus? Paulo vai dizer no versículo 15, já uma coisa extremamente profunda. Ele diz assim: Jesus, ele é a imagem do Deus invisível. Então eu tenho um Deus Pai no Antigo Testamento. Você lê o Antigo Testamento e vê Deus ali falando com Moisés, falando com Abraão. Ali você vai ver a expressão de um Deus invisível, de um Deus transcendente, que um Deus que está acima de todo o universo, aquele Deus que ninguém consegue ver, aquele Deus que quando se revelava no Antigo Testamento as pessoas tremiam, choravam, as pessoas se agarravam e tinham medo de tamanho poder daquele Deus invisível. Só que aquele Deus, como eu estou lhe dizendo, era um Deus invisível, ninguém conseguia ver. E quem é Jesus? Jesus é a encarnação do Deus invisível. Jesus é aquele Deus invisível temido no Antigo Testamento, distante do Antigo Testamento, aquele Deus que se fazia meio distante do seu povo, e agora ele encarna em uma pessoa, ele encarna em um homem, ele encarna, gente, historicamente, ele se torna uma pessoa e ele passa a ser a revelação do Deus Pai. Quem é Jesus? Jesus é o Deus encarnado, Jesus é o Filho de Deus, Jesus é a expressão física de Deus. Ninguém tocou em Deus, ninguém viu a Deus, mas Jesus era a possibilidade de você não apenas ver a Deus, mas de você conviver ao lado de Deus. Você vai dizer: Tiago, mas Jesus disse isso? Diz. Jesus disse em João 14, quem vê a mim, vê ao Pai. Os apóstolos chegaram para Jesus e diziam: Jesus, mostre-nos o Pai. E ele dizia: mas vocês estão comigo há tanto tempo e dizem, quero ver o Pai. Quem vê a mim, vê ao Pai, porque eu e o Pai somos um. Alguns outros textos atestam a divindade de Jesus. Jesus é a encarnação do Deus invisível. Isso é o que a gente crê. Aí você vai dizer: Tiago, qual é a diferença disso? Muito grande. Você vai ver, e aqui eu sempre cito
com todo respeito, mas você vai ver, por exemplo, as testemunhas de Jeová dizer que Jesus era um Deus. Isso é muito comum. As testemunhas de Jeová que não acreditam na Trindade, eles vão dizer que Jesus era um Deus pequeno, um Deus menor. Ele não era a imagem do Deus invisível. Ele é o primogênito sobre toda a criação. A melhor tradução disso aqui seria: ele é o arquiteto da criação. Ele é o arquiteto sobre a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por quem, gente? Por Ele. E para quem? Para Ele. Aí você vai dizer: Tiago, mas quem fez o mundo não foi Deus Pai? Não, a Bíblia coloca como Jesus também como Criador. A criação foi uma criação da Trindade. Mas o que eu quero falar para você aqui não é nem mais entrar tanto nisso. Eu quero entrar agora na questão de que a criação foi feita por Deus. Tudo que existe foi criado por Deus. Tudo que existe, gente, as coisas visíveis foram criadas por Deus, as coisas invisíveis foram criadas por Deus, todas as coisas foram criadas por Deus e todas as coisas foram criadas para Deus, para que pudessem dar glórias a Deus, para que pudessem redundar em glórias a Deus. Tudo que é feito na natureza é feito para redundar para o próprio Deus, para que dê glória para o próprio Deus. O grande pecado humano é se utilizar da criação em benefício apenas de si mesmo, para dar honra e glória a si mesmo. Esse é o grande pecado, porque a criação é uma criação feita por Deus e para Deus. Tem tanta coisa para a gente falar disso, tanta coisa. A primeira coisa que a gente pode dizer: a criação é boa ou ruim, gente? Me responda, se a criação foi feita por Deus e foi feita para Deus, a criação é boa ou ruim? Boa. Se a criação é boa, as coisas são inerentemente boas. As coisas feitas por Deus são inerentemente boas, essencialmente boas. Então a música, gente, é boa. A arte é boa, a política é boa, o governo é bom, a educação é bom. Homens são bons, na verdade o homem não é nem bom. Quando Deus fez o homem e a mulher, disse que era muito bom. Muito bom, é a conclusão perfeita da obra de Deus, foi o homem e a mulher. E eu. Esse Tiago é muito, muito bom. Só a graça, todo mundo tem direito a uma heresia, né? Por dia essa foi a de hoje. O que eu estou lhe dizendo, gente, é que a gente precisa olhar para a criação como uma coisa boa. O evangelicalismo, sabe, a forma que a gente trabalha no meio evangélico é assim: o mundo é ruim, o que presta é gospel. Entendeu? Então, o que é o gospel? O gospel é a deturpação do evangelho. O gospel é a deturpação da criação. O gospel é você fechar dentro somente de coisas que são feitas pelos crentes ou que são feitas dentro da igreja e dizer: só essas coisas são boas, porque o resto não presta nada. O resto não presta nada, o resto é tudo ruim, porque só presta o que é feito por crentes. Então, cultura é bom? Não, cultura é algo ruim, só presta se for cultura gospel. Música é algo bom? Não, é ruim, só presta se for música gospel. A arte é uma coisa boa? Não, a arte é uma coisa do demônio. A arte quem fez foi Satanás. Agora, se você ungir seu violão, se você ungir essa bateria, fizer uma cruz assim com óleo que vem de Israel, e você cantar uma música de Cassiane, aí você trouxe para dentro do gueto aqui do gospel. Entendeu? Porque a criação é ruim, só presta o que crente pega. E daí tem sabor de mel, né? E outras desgraças. O que eu quero que você entenda, e isso é extremamente importante, é porque eu não tenho nada contra a música gospel, eu não tenho nada contra livro gospel, nada disso. Absolutamente, absolutamente.
Mas eu só quero que você entenda que essa teologia gospel não tem nem 100 anos. Porque por mais quase 2000 anos, música era música. Arte era arte. Aí depois, quando você ouvia, você dizia se prestava ou não. Sempre foi assim. Você precisa entender que a criação é uma criação boa. A criação é algo bom. O que Satanás faz, gente? Satanás, ele só é criador de uma coisa, da mentira. Então, o que é que Satanás faz? Satanás pega a criação que é boa e deturpa tudo isso. Então, Satanás, ele é especialista na mentira. Então, ele faz você ouvir Ludmilla e achar que é bom. Entendeu? Qual a música? Quem canta aquela do Xandão? Uma taça de Xandão. Aquilo é um inferno na terra, meu amigo. Uma música chata. Se você botar na rádio, vai estar Xandão. O que danado é Xandão? O que é? Pode dizer, não tenha medo, não. É um champanhe? Então diga champanhe. Eu estava ouvindo, eu fiquei indignado, porque estava passando numa folha qualquer, eu desenho um sol amarelo. Eu estava uma coisa linda. Aí fazendo cuti-cuti em Bela, estava ouvindo rádio, aumentei o som. Foi bonita, rapaz. E com 5 fazia castelo, né? Uma taça de Xandão, aí começa uma taxa de Xandão. O que acontece, gente, é que nós que com o discernimento dado pelo Senhor, a gente vê aquilo que edifica, aquilo que não edifica. Mas a criação é boa. A criação é boa. Só que o que eu preciso que você entenda é o seguinte, Tiago, a criação é boa, mas a criação é Deus? Não. Essa era uma das heresias que existia lá em Colossenses. A ideia de que Deus é a criação. Sabe, isso se chama panteísmo. Você vai ver muito texto assim no Facebook. Ele diz assim, olha que lindo. Deus está no barulho das ondas. Deus está no sorriso da criança. E eu sempre digo, depende da criança. Se disser que Deus dá no sorriso de qualquer criança, vá trabalhar na escola para você ver. Mas enfim, faz quem tem menino em casa. Rapaz, isso é uma grande heresia, né? Deus está, sei lá, na mãe que amamenta. Vai amamentar aviador, que é aquele negócio. Não é isso. Isso está errado, isso é uma heresia. Deus, ele é o criador de tudo aquilo que foi criado, mas eu não posso confundir o criador com a criação. Adorar a criação é idolatria. A gente não pode idolatrar a criação. Você não pode idolatrar a criação. Você tem que amar o Criador. Totalmente diferente. Mas a linha que eu quero entrar para você é que a criação é totalmente perfeita, mas existe alguém que deturpa a criação. Existe um fato histórico, gente, que deturpou essa criação bela e maravilhosa, e é por isso que a gente tem hoje taça de Xandão e funk. Né? Alguns, né? 99%. Então, esse fenômeno é o fenômeno da queda. A Bíblia fala que Adão e Eva caíram, Adão e Eva pecaram. E esse fenômeno, gente, foi um fenômeno histórico que faz com que você viva aquilo que eu vou chamar de os paradoxos da criação. A criação, apesar de ser algo maravilhoso, mas você começa a ver alguns paradoxos que você não consegue entender. Por exemplo, falar de criança. A gente já está falando de criança, né? Então, eu vou falar de Bela. Bela é muito engraçado quem convive com a criança. Eu nunca tive a oportunidade de conviver com criança. Então, Bela me ensina muita coisa. Como eu fui o filho caçula, mais babado em casa, então eu só estou convivendo agora com a criança, né? Então, é interessante, rapaz, você vê uma criança que é uma coisa linda, até porque parece com quem? Comigo. Você vê uma coisa que é tão linda, aí vai comer shampoo.
Coisa tão maravilhosa. Aí se mela de cocô. A menina linda, rapaz. Aí você vai pegar no berçário, aí a tia do berçário faz, pai, que ela fala toda nervosa comigo, pai. Fala, oi, professora, foi tudo bem hoje? Aí, pai, ela mordeu 4. Foi o quê? Mordeu 4. Foi o menino tão vivo? Foi que houve? Brinquedo. Que? Brinquedo. Não é linda, rapaz, mas toma um brinquedo dela. Não, ela quer abrir a gaveta das facas. Porque ela sempre acerta. Aqui tem faca e tesoura. Aí eu estou ali lavando a louça, fazendo suco, aí eu boto só a perna assim para prender a gaveta, sabe? Para ela não abrir. Ela vem e morde minha perna. Aí eu digo, Satanás, você tem um cão nessa boca, né, minha filha? É interessante, porque a criança é uma expressão tão linda da criação de Deus, mas eu ensino tanta coisa boa para essa menina, mas ela já nasceu sabendo o ruim. O ruim ninguém precisa ensinar, entendeu? Ninguém ensinou a menina a morder, ninguém ensinou a menina a bater nos meninos, ninguém ensinou a menina a não dividir os brinquedos. Por quê, gente? Porque a criação, apesar de ser perfeita, ela foi manchada, maculada pelo pecado. E isso você percebe quando você vê uma criança que ninguém ensinou o errado para ela, tampouco necessariamente já ensinou o certo, mas ela só sabe o quê? O errado. Só sabe o errado, porque é a natureza pecaminosa que existe no nosso coração e que não foi a expressão inicial de Deus da criação. Porque a expressão inicial de Deus da criação era que todas as coisas eram boas. E aí você começa a viver esses paradoxos da criação. Como é que uma criação tão perfeita, como é que um mar tão lindo gera tsunamis, como é que uma terra tão maravilhosa, né, sucumbe em meio a terremotos, e você vai vendo esses paradoxos. Essa semana foi uma semana muito feliz em alguns aspectos e triste em outros, né? A gente teve o nascimento de 2 crianças, de 2 pastores da nossa igreja, né? Então nasceu o Heitor, de pastor Josemar, graças a Deus parecendo com Maíra. Nasceu Pedrinho, filho de pastor Saulo, graças a Deus parecido com Sabrina. Aí você se alegra com isso, né? Aí ontem faleceu o avô de Paloma, líder de onda aqui da nossa igreja, 1 mês e meio na UTI, sofrendo, né? E aí ontem eu tenho a alegria de visitar bebês, e no outro dia você vai e visita pessoas que partiram, e você, quando visita os bebês, você faz, vida. A vida é a expressão da criação de Deus, mas aí você chega em um velório, aí você se depara com a morte e você percebe que não era esse o plano inicial de Deus. São os paradoxos da criação, me entende? São esses paradoxos da criação, onde você se depara com o belo e com o feio, sabe? O belo de Deus e as deturpações de Satanás, e esse é o mundo que a gente vive. Mas esse mundo inicialmente foi feito por Jesus. Jesus, então, foi o criador de tudo isso que foi feito de forma bela, só que Satanás vem e deturpa tudo isso, o homem cai no pecado, esse pecado vem para todos nós como consequência do pecado de Adão, mas Jesus surge como o segundo Adão. Paulo vai dizer isso em Romanos. Me entenda, olhe para mim, preste atenção. Eu sei que isso é muita teologia, mas isso é a base da nossa fé. Adão, ele vem como aquele que trouxe toda a humanidade para a morte. Como aquele que não soube aproveitar a criação feita por Jesus. Mas Jesus, ele vem como o segundo Adão. Jesus vem como o segundo Adão, que dá a possibilidade de levar toda a humanidade, não mais para a morte, mas para a vida. E aí ele nos reconcilia com Deus. Vamos para o versículo 21. Versículo 21, ele diz, antes, vocês estavam separados de Deus, distantes de Deus. E na mente, vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês.
Mas agora ele o que, gente? Os reconciliou. Vamos dizer, mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo. É interessante isso aqui, porque o gnosticismo, né, eles iam dizer que Jesus era uma alma. Não, Jesus não era um corpo, não, porque corpo é pecaminoso. Né? Isso aqui, essa carne velha maldita, isso aqui vai sucumbir, tal. Então ele dizia que Jesus era como um espírito de luz. Paulo vai dizer que não, Jesus ele encarnou em um corpo. E eu vou explicar melhor porque eu estou fazendo esse apontamento. Mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele, santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, desde que vocês continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho, que vocês ouviram e que tem sido proclamada a todos os que estão debaixo do céu. Isso aqui, gente, é a obra de Jesus Cristo, que é a redenção. A redenção, gente, é o perdão dos nossos pecados. Olha o que a Bíblia diz, olha para mim. A Bíblia diz que todos nós nascemos, todos nós somos criaturas de Deus, mas todos nós nascemos separados de Deus. Paulo ele é mais forte em 2 Coríntios. Paulo ele vai dizer em 2 Coríntios 5 que nós somos inimigos de Deus, afastados de Deus, separados de Deus. Todos nós nascemos e vivemos uma boa parte da nossa vida separados de Deus. Nós éramos inimigos de Deus. Por causa do nosso pecado, por causa do pecado que herdamos de Adão, por causa do pecado que nós praticávamos e ainda praticamos todos os dias. Só que aí a Bíblia diz que Jesus, no seu corpo, ele paga pelo pecado que era para que nós tivéssemos pago. Quando Adão e Eva caem, Deus havia dito a Adão e Eva que se você caísse, você morreria. Só que aí a obra da salvação, Deus não tira a morte como consequência do pecado, porque Deus é santo. Mas Deus não permite que essa morte seja nossa, porque Deus é misericordioso. E Deus une a sua santidade com a sua misericórdia, permanecendo o sacrifício do sangue para perdão dos pecados, mas esse sacrifício de sangue não seria feito por nenhum homem, porque nenhum de nós poderíamos pagar pelos nossos pecados. Nenhum de nós, gente, poderíamos pagar pelos nossos pecados. Nenhum de nós tem a mínima condição de ser salvos pelos nossos próprios méritos. É impossível, porque somos pecadores. E eu acho interessante, sabe, com todo respeito de novo, sabe, quando diz, mas não há salvação fora da caridade, fora do amor, sabe? Eu acho interessante essas religiões ou essas ciências, né? Que acham que você pode ser salvo pelos seus méritos. Você pode ser salvo pelos seus méritos, você pode ser salvo porque você consegue ser bom por vontade própria. Quem de nós é bom, gente? Levanta a mão aí, quem é bom? Só bonzinho. Só bonzinho, não precisa ser Bin Laden, não. Levanta. Que não, eu sou bonzinho, não matei ninguém, roubei ninguém. É impossível, gente, a gente não consegue, somos separados de Deus, nossa mente é distante de Deus. Esse é o paradoxo da criação, uma criação tão perfeita, mas uma criação que pelo pecado é distante de Deus. E aí o próprio Deus, sabendo que nós somos incapazes, o próprio Deus encarna em Cristo, Cristo se torna criatura, Cristo que é criador, Cristo que é o primogênito sobre toda a criação, Cristo que é aquele que fez toda a criação e toda a criação era para Ele, mas o próprio Cristo encarna como um homem físico, pobre, humilhado e sofre como nós sofremos e sofre muito mais do que nós já sofremos na vida. E Ele sofre, Ele morre, mas Ele ressuscita. E quando Jesus ressuscita, Paulo vai dizer já agora em Romanos 15, Paulo vai dizer que Jesus se torna o primogênito da ressurreição, o primeiro a ressuscitar dos mortos. E diz que nós agora seguiremos a Jesus. Entenda uma coisa,
a primeira pessoa que ressuscitou dentre os mortos, a primeira pessoa que foi redimida, que teve uma vida, um corpo restaurado, foi Jesus. E quem segue Jesus? A gente. Essa criação paradoxal, esse meu corpo paradoxal, que foi feito perfeito, mas que o pecado destruiu em tantos aspectos, a Bíblia diz que um dia nós morreremos, gente. Mas assim como Jesus ressuscitou ao terceiro dia, nós ressuscitaremos. Isso aqui é a nossa esperança. Paulo vai dizer, gente, que se Jesus não tivesse ressuscitado, a nossa fé era vã. Eu tinha um professor no seminário que ele dizia isso, ele dizia, só existe uma coisa que pode destruir a minha fé, é achar os ossos de Jesus. A única coisa que abala o cristianismo completamente, gente, seria achar os ossos de Jesus. Porque a nossa fé, quando lhe perguntarem, é que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que Ele morresse por nós e que Ele ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, lembra que a gente falou isso semana passada, 15 dias? Subiu aos céus e que depois sou eu que o seguirei. E a nossa vida, gente, qual é a nossa esperança? A nossa esperança é que após o túmulo, assim como Jesus saiu do túmulo, nós também sairemos do túmulo. Nós também ressuscitaremos em Cristo. Essa é a nossa fé e essa é a nossa esperança. A palavra diz mais, se você espera de coisas desse mundo, você é o pior dos pecadores. Porque a nossa fé, gente, ela não é uma fé de trazer esperança para esse mundo, não. Você quer se formar? Bênção, mas isso não é a grande esperança do mundo, não, nem da sua vida. Você quer um marido? Bênção, mas isso não é a maior esperança da sua fé, não. Jesus não morreu na cruz para te dar um marido, não. Jesus não morreu na cruz para te fazer vitorioso. Jesus não morreu na cruz para te fazer rico. Jesus não morreu na cruz para te fazer bonito, porque aí nem milagre desse tipo não dá. Jesus não morreu na cruz para isso não, gente. Jesus não morreu na cruz para nos dar esperanças dessa terra. Jesus não morreu na cruz para fazer a gente juntar tesouros nessa terra. Essa não é a nossa fé e essa não é a nossa esperança. Isso é a universal. Eu sou a universal. Foi mal. Não, isso é a teologia da prosperidade, gente. Isso não é o reino, isso não é esperança, não. O fato é que nós éramos inimigos de Deus, Jesus morre por nós, paga a nossa pena por nós. E quando Jesus paga a nossa pena por nós, olha o que Paulo diz aqui. Ele diz para que a gente possa ser apresentado diante de Deus, inculpável, santo, limpo, puro. Imagina, gente, imagina. Não, por favor, olhe para mim, olhe para mim. Pense na tua vida. Pense no que você nunca disse nem para a tua namorada. Mas vai ter que dizer antes de casar, fique sabendo. Pense nas piores coisas que tu já fez na tua vida. Aí agora pensa, tu chegando diante de Deus. Diante de Deus, não é diante de pastor Sérgio, não. Que já ia dar um medinho. É diante de Deus, gente. Aí agora pensa, tu chegando diante de Deus e dizendo assim, mas eu dei 10 centavos para o menino do ônibus. Ah, mas eu ajudei aí, eu fiz caridade. Eu ajudei os pobres. Imagina. Só que Paulo diz que é Jesus que vem de mãos dadas assim com a gente, sabe? Jesus vem de mão dada. Cá, Fabíola, para a gente fazer. Sabe? Digamos, eu sou Jesus. Aí eu chego aqui, estou trazendo aqui Fabíola. Deus está aqui. Aí imagina o medo de Fabíola, que vai chegar na frente de Deus. Aí Jesus vem trazendo aqui e faz. Pai, aqui está Fabíola. Nojenta. Mentirosa. Só a misericórdia, Jesus. Deus, né? Jesus dizendo para Deus. Rapaz, lembra de Hitler? Aí Deus vai dizer, lembro. Pior. Mas está aqui, Senhor. Morri por ela.
ela acreditou em mim, confiou não nos seus próprios méritos, mas confiou em mim, então ela está perdoada. Só Jesus pode nos perdoar dos nossos pecados. Obrigado, Fabiola. Só Jesus pode nos apresentar diante de Deus e dizer: Deus, aqui está Tiago, pecador, safado, mente podre, mas em meio a todas as crises dele, ele permaneceu fiel até o fim, como diz ele no texto. E aí o que é que Jesus faz, gente? Qual é a grande obra de Jesus? É a redenção da nossa vida. Mas isso, todos nós já sabíamos. Porque a cultura desse movimento que a gente chama de evangelicalismo, a cultura desse movimento do aceite Jesus, levanta a tua mão e vá para o céu, os frutos desse movimento é trazer a redenção de Cristo como uma redenção unicamente da minha alma. Se eu lhe dissesse, Jesus veio na terra para poder me levar para o céu, certo ou errado? Certo ou errado? Jesus veio para a terra com a missão unicamente de me levar para o céu, certo ou errado? Errado. Porque a redenção que Jesus nos dá não é a redenção unicamente da minha alma, é a redenção também do meu corpo, desse meu corpo. Você não sabe, quando a gente ressuscitar, a gente vai ressuscitar em um corpo. Eu pensei, Tiago, que eu ia ser uma luzinha voando nas nuvens. Não! Que diabo de luzinha? Você não é um vagalume? Você vai ter o corpo que Jesus teve. Você sabe quando Jesus ressuscitou, que passava por meio das paredes, mas era um corpo. Era um corpo que só não foi restaurado totalmente pelas marcas dos pregos, mas que ali há um mistério divino de ter mantido as marcas dos pregos unicamente para que se testificasse que era Jesus. Mas é um corpo, gente. Jesus vai restaurar o seu corpo, Jesus vai restaurar o câncer. Jesus vai restaurar a AIDS, Jesus vai restaurar, sabe, seu fígado, seu coração. Jesus vai restaurar todas as doenças que pode ter nesse nosso corpo paradoxal entre a criação e o pecado. Mas Deus vai restaurar o meu corpo. E mais, Deus vai restaurar a criação dele de volta. Deus vai restaurar, redimir não apenas a minha alma, mas também o meu corpo. E não apenas a mim, mas toda a criação dele de volta. Essa é a obra completa de Jesus. Vamos ver, para a gente encerrar? Versículo 17. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Jesus, ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Jesus é criador, Jesus é supremo sobre a criação e Jesus é aquele que redime a criação. Olha que profundidade nesse texto. Jesus é criador, Jesus é soberano sobre a criação e Jesus redime a criação. Pois foi do agrado de Deus, olha que coisa profunda, gente. A Trindade está aqui, ó. Pois foi do agrado de Deus, versículo 19, que nele, em Jesus, habitasse toda a plenitude. Toda a plenitude. Por meio dele, reconciliasse, lembra que éramos inimigos de Deus? Jesus vem para nos reconciliar com Deus e reconciliar consigo todas as coisas, tanto as que estão onde? Na terra, quanto as que estão nos céus.
estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. O que é que eu disse para vocês, e eu quero encerrar com isso? Jesus não veio apenas redimir as coisas do céu. Viu aqui? Ele também veio restaurar as coisas da terra, tanto as que estão na terra, quanto as que estão nos céus. Tanto as coisas invisíveis, como as coisas visíveis. Tem um texto lá em Romanos 8 que diz que a natureza geme com dores de parto, aguardando a revelação dos filhos de Deus. A natureza sofre, gente. A natureza sofre. Segundo Paulo em Romanos 8. A natureza sofre com maremotos, com doenças, esperando o dia que Jesus vai vir para restaurar tudo e para a gente viver no seu reino pleno. Jesus nos tira das trevas e nos faz viver no reino da luz, no seu novo reino. Aí eu quero que você me diga, como é esse novo reino, gente? Como vai ser o novo reino vindouro, eterno? Como é que vai ser? Tendo Jesus como rei. Como é que vai ser? Vai ter pobreza? Não. Como é que vai ser a política? Vai ser uma política justa. Como é que vai ser a economia? Vai ser uma economia justa, santa. Como é que vai ser a cultura? Vai ser uma cultura santa, redimida pelo sangue de Jesus. Esse vai ser o reino de Deus. Só que qual é a nossa missão, já que o Senhor já nos faz cidadãos do reino de Deus? É que a gente consiga trazer isso hoje. Entenda uma coisa, vê. Qual é a nossa missão? Jesus restaurou minha alma para que eu possa hoje já começar a implantação do seu reino. Tiago, mas eu não vou conseguir implantar o reino de Deus aqui na terra. Não, todinho não. Mas uma partezinha você pode fazer. Qual é a minha missão na terra, Tiago? A sua missão na terra é estabelecer o reino de Deus. Aí você vai dizer, Tiago, mas eu já faço isso. Eu estou no ministério de dança, eu estou no ministério de oração, eu estou no ministério de jejum, eu estou no ministério de ler a Bíblia, eu estou no ministério das disciplinas espirituais, eu estou no ministério de sei o quê. Bênção. Mas você está falando aqui das coisas do céu. Você está falando aqui de coisas invisíveis. Jesus te quer também restaurando coisas visíveis. Jesus te quer também restaurando coisas da terra. Se é que você me entende. Jesus te quer também restaurando o direito. Jesus te quer também redimindo a medicina, restaurando a engenharia, restaurando o comércio. Jesus te quer restaurando tua família. Jesus te quer restaurando e redimindo não somente as coisas dos céus, mas as coisas da terra. Isso é trazer o reino de Deus, me entende? Isso é restaurar não somente as coisas dos céus, mas também as coisas da terra. Porque o reino de Deus, a banda pode subir, eu queria encerrar dizendo isso. O reino de Deus, Darren Miller diz isso. O reino de Deus é abrangente, porque o reino de Deus não engloba somente as coisas do céu, mas ele engloba também as coisas da terra. Vocês me entenderam nisso? Sim ou não? Benção. Mas o reino de Deus também santifica o comum. Quero encerrar com isso. O reino de Deus também santifica o comum. E eu quero abrir 2 textos com vocês. Vamos abrir para a gente encerrar já. 1 Coríntios 10, 31. Assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para quê, gente? Para a glória de Deus. Você percebeu que ele não disse assim, se você orar, ore para a glória de Deus. Né? Isso aí já tem na Bíblia. Se você fizer coisas espirituais, faça para a glória de Deus. Não, já disse. Mas o reino de Deus não está só nessas coisas espirituais. O reino de Deus está também nas coisas comuns. Então, quer você coma ou beba, faça para a glória de Deus. Faça para a glória de Deus. O que é que ele quer dizer com isso, gente? Nas coisas simples do meu dia a dia, você também precisa fazer isso para a glória de Deus.
Tem um texto em Zacarias. Misericórdia, Tiago. Abra aí. Eu vou encerrar com esse texto de Zacarias. Zacarias 14. Zacarias 14, 1. Vê o que diz Zacarias 14, 1. Para você entender de que fala. Vejam, o dia do Senhor virá, quando no meio de vocês os seus bens serão divididos. Esse texto ele vai falar sobre o reino de Deus. Versículo 9. O Senhor será rei de toda a terra. Naquele dia haverá um só Senhor e o seu nome será o único nome. Está falando do reino de Deus instaurado. Você está me entendendo? Aí ele termina com um versículo muito legal. Versículo 20. Versículo 20. Reino de Deus, Jesus vai ser o único rei sobre a terra, tal. Aí olha o que ele diz no versículo 20. Naquele dia estará inscrito nas sinetas penduradas nos cavalos. Vamos contextualizar? Vai ter na coleira do cachorro, separado para o Senhor. Eita, menino. Diga aí, um poodle separado para o Senhor. Meu poodle glorifica a Deus. Meu poodle é corandel. Os caldeirões do templo do Senhor serão tão sagrados quanto as bacias diante do altar. Cada panela, sabe o que é panela? Tramontina. Cada panela de Jerusalém, de Judá, será separada para o Senhor dos Exércitos. E todos os que vierem sacrificar pegarão panelas e cozinharão nelas. E a partir daquele dia nunca mais haverá comerciantes no templo do Senhor dos Exércitos. Sabe o que é interessante nesse texto, gente? É que quando o reino dos céus vier, você que acha que vai ficar voando nas nuvens, não. O reino de Deus vem e restaura as coisas mais simples da nossa vida. Minha roupa vai glorificar o Senhor. Não é essa roupa que você usa para glorificar a si mesmo, não. A minha roupa ela é para glorificar o Senhor. Sabe aquele carrinho que diz assim, foi Deus quem me deu? Pronto. Todos os carros vai ter, foi Deus quem me deu. Eu espero que o português seja redimido. Mas vai continuar lá. Entendeu? Vai continuar lá. Foi Deus quem me deu. O que Zacarias diz é que as panelas vão lá glorificar o Senhor. As coisas simples. Sabe o que é um reino de Deus, gente? Uma sociedade redimida é uma sociedade que Deus está nas coisas simples. A gente já tem repisado aqui com vocês. Corandel foi uma frase, desde a reforma protestante, cunhada por Lutero, para dizer, olha, minha vida está diante de Deus. E não é só minha vida espiritual. O tema principal que eu queria falar é isso. Jesus não veio redimir só o reino espiritual, Ele veio redimir também as coisas visíveis. Então, as coisas visíveis da minha vida glorificam a Deus. Se eu como glorificando a Deus. Não é comendo feito um jumento, não. Amarrado. As coisas simples da minha vida glorificam a Deus. As coisas mínimas. Eu tive um amigo, ele não morreu não, ele só foi embora. Marquinhos era carteiro, hoje ele é policial rodoviário federal. E à época a gente era da Conexão, a gente tudo solteiro ainda. E André Felipe era da Conexão nesse tempo, é o único que continua solteiro. Sim, tem Maurício também, realmente. Mas eu acho que vocês dois vão casar, estou brincando. E eu lembro que ele era carteiro, rapaz, uma vida complicada, sabe? Aí ele tinha um carro, e assim, glória a Deus, porque eu só consegui permanecer na Cidade Viva, porque eu morava nos bancários e não tinha carro, e vinha de ônibus e tinha toda essa dificuldade. E eu lembro que ele era o meu caroneiro, sabe? Glória a Deus pelos caroneiros. E eu lembro que eu ia para a igreja sempre com ele. Ele ia, me pegava a noiva dele, depois pegava minha esposa, que hoje é à época era minha namorada, né? Hoje minha esposa. E a gente ia tudo junto para a igreja.
Aí depois ele passava no Uber devolvendo todo mundo, tá entendendo? Eu lembro de um dia, gente, que eu combinei com ele da gente ir para a igreja. Era o culto aqui, era 4h30 à época. Aí eu lembro que ele chega lá na minha casa para me pegar de short e chinelo. Nada contra, né? Só que normalmente ele não ia assim para o culto. Eu fiz, cara, o que foi? Ele, não, nada, vamos, não sei o quê, eu vou assim e tal. No final ele foi, pegou Daiane, não pegou a noiva dele, deixou a gente na igreja e foi embora. Eu disse, cara, o que foi isso, pelo amor de Deus? Eu falei, cara, é porque hoje não deu para eu vir para o culto, mas eu vim lhe deixar na igreja. Aí eu falei, infeliz. Por que você não me disse isso? Ele falou, não, cara, porque senão eu sabia que você não ia poder vir para a igreja e eu vim e lhe deixei. Eu, não, bom, cara, obrigado e tal. Pior, gente, no final do culto ele estava aqui para me levar de volta. Na Reforma Protestante, um reformador, ele disse que uma vez entrou na casa de uma senhora, mãe de família, século XVI, mulher só fazia cozinhar, realmente era o que acontecia. Quando entrou na cozinha da casa dessa mulher, tinha assim, neste lugar acontece 3 cultos por dia. E aí esse reformador ficou com dúvida, né? Como assim, na cozinha tem 3 cultos por dia? Ela disse, porque eu estou aqui 3 vezes por dia, cozinhando para a minha família, e esse é meu culto ao Senhor. Aí eu entendo quando Zacarias diz que até as panelas glorificaram a Deus. O reino de Deus, gente, é um reino de Deus que vem para as coisas simples da nossa vida. Meu carro tem que glorificar a Deus. Minha gasolina tem que ser para ajudar as pessoas. Meu salário tem que ser para ajudar os pobres. Se você não luta contra a pobreza, você não instaura o reino de Deus. Se você faz um curso qualquer aí na sua vida para ficar rico, esse seu curso não está corandel. Sua vida não é corandel se seu curso não glorifica a Deus. Sua vida não é corandel se seu carro não glorifica a Deus. Sua vida não é corandel se suas roupas não são para glorificar a Deus. Sua vida não é corandel se você comer ou beber ou fazer qualquer coisa na vida se não for para a glória de Deus. Deus restaurou minha alma, um dia restaurará meu corpo, para que hoje eu possa restaurar essa terra. Que Deus nos abençoe.